vamos dizer assim, remar contra a maré, remar contra o que todo mundo está fazendo? Tá. Bom, eu penso assim, viu, pastor? A maioria, a esmagadora maioria das pessoas que estão hoje envolvidas com educação, os donos de escolas, os gestores de escolas, eles têm boas intenções, eles acham que estão fazendo sempre certo. Eu sempre também achei que estava fazendo certo, e então assim, não vejo maldade. Só que tem pessoas que não conseguiram alcançar a visão cristã, a cosmovisão cristã. Eu fui tocado há algum tempo, há bastante tempo, nesse sentido, porque eu tive o entendimento, que não sei se todos já tiveram, né, todos que eu digo, todos os gestores de escola, todos os donos de escolas, todas as pessoas que são envolvidas com o processo educacional de crianças, sobretudo de crianças, de que aí uma questão que pô, mas é coisa de crente. É coisa de crente, mas é bênção. Porque eu tive o entendimento, que é comum, vocês sabem isso, de que o inimigo ele tem um propósito de destruir famílias. Sim. Ele tem um propósito assim muito forte de destruir famílias. Ele quer derrubar essa matriz tradicional que existe hoje, que é a matriz, né, essa bíblica. Formação familiar. Exato. E eu tive o entendimento também que que a parte mais vulnerável de uma família é a criança. E ele atingindo a criança, ele consegue desestabilizar toda a família. E onde é que está essa criança? Essa criança está, de repente, 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia dentro de uma escola. E quem está lá na escola? Então sabe, é um processo, assim, uma coisa que foi engendrada, que as pessoas, isso é maluquice de crentes, esses crentes pensam umas coisas que não fazem muito sentido. Faz todo sentido para mim, foi isso que mudou a minha vida, foi isso que fez eu mudar do colégio Einstein para o colégio cristão, com toda essa cosmovisão cristã. Porque isso faz muito sentido. A gente vê isso todos os dias, as pessoas, as crianças sendo atingidas na sua identidade, no seu caráter, pelo inimigo, que está lá, está onde? Está nas outras escolas, de alguma maneira trabalhando na cabeça de um professor que não tem essa visão, está na televisão, está no YouTube com os canais que não são apropriados, está no TikTok, enfim, está em todo lugar. Então, nós temos a oportunidade, dentro da escola, de passar 5 horas com essa criança. O que eu vou fazer? Vou ajudar a desconstruir ainda mais? Ou eu vou aproveitar essa oportunidade de tentar construir um caráter segundo o coração de Cristo? Tentar plantar uma sementinha de fé no coração dessa criança? Tentar ensiná-la no caminho que ela deve andar para que ela, ainda que chegue na faculdade, não se desvie, porque é comum. Ou se desviar, ela volta. Porque tem uma estatística, e aí eu estou falando de evidência científica, não é o Fábio que está falando, eu já li sobre isso, estudos que dizem que uma criança, quando tem acesso ao Evangelho, quando tem acesso à Bíblia, quando tem acesso a Deus, na infância, na primeira infância, na infância, na juventude, ela pode até depois se desviar, mas a chance dessa criança voltar para Cristo, ela chega a ser de 70%. Uma criança que nunca ouviu a palavra, que nunca teve acesso à palavra, para ela se converter depois de adulto, 30%, de cada 10, 3 pessoas se convertem se ela ouvir muito a palavra. Isso é uma realidade. Pega 10 pessoas que vão lá na igreja hoje e aceitam Jesus. Normalmente, se forem 10 pessoas que nunca tenham ouvido falar de Jesus, dificilmente você consegue segurar mais do que 3. É muito difícil. Então, veja bem a importância que é de falar de Cristo para a criança. Né? E hoje, e a nossa realidade qual é hoje? A nossa realidade de crente, de cristão. Os nossos filhos, eles vão para a escola dominical. Eles vão uma vez por semana, 1h30, 2 horas por dia. Mais ou menos isso, por semana, né? Então, é bom, é melhor do que nada. Mas e o restante dos outros dias todos? Né, de segunda a sexta, como é que se faz? Quem está educando essa criança? A gente vive uma realidade bem diferente. Eu acho que eu sou mais velho aqui, de todo mundo. Olha que legal. No meu tempo, a minha mãe era professora, mas ela dava aula no mesmo período que eu estudava. À tarde ela ficava comigo, me acompanhava em casa, acompanhava minhas tarefas, ficava comigo, me educava. Isso já faz muito tempo. A realidade da época permitia isso. Normalmente as mães ficavam em casa cuidando desse processo educacional das crianças. Hoje, qual é a realidade? A mãe vai trabalhar para um lugar, o pai vai trabalhar para outro lugar. Meu pai trabalhava todo dia, eu via meu pai sempre à noite só. Mas hoje a realidade pai vai trabalhar, mãe vai trabalhar e a criança fica com quem?
ela fica em casa, ou ela fica na escola, ou ela fica com a vizinha, ou ela fica com a babá, ou fica com um parente que talvez não vai dar a mesma atenção que um pai. Mas e o processo educacional dessa criança? Ficou a cargo de quem? Né? A gente sabe que o perfeito é o pai educar a criança, os pais educarem as crianças. Mas isso é um mundo ideal. Dentro do mundo real que a gente vive é muito difícil, porque a gente tem uma necessidade de cumprir uma obrigação de trabalho, tem um ofício para se cumprir, então acaba sendo, essa criança fica hoje com quem? Isso foi uma coisa também que chamou muito a minha atenção, que queimou no meu coração. Falei, eu preciso cuidar dessa criança, porque tem eu me interrompo, tá? Se eu estiver avançando demais aqui. Tranquilo. Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella. E o Mário Sérgio Cortella, ele fala que... Ele não está totalmente errado, tá? Eu só discordo parcialmente dele. Ele fala que escola tem que escolarizar, a escola tem que cuidar da escolarização. E quem cuida de educação é a família que tem que educar. A escola não tem que educar ninguém. Tudo bem, dentro de um mundo ideal, como nós estávamos falando, realmente talvez seria a melhor forma, os pais, realmente educarem os seus filhos, segundo os seus princípios, segundo o seu histórico, segundo o seu legado, segundo as suas tradições familiares, né? E a escola caberia qual o ofício? De realmente só educar, ensinar português, matemática, história, geografia, física, química, biologia. Só isso. Fazer o aluno decorar as coisas. Muito embora esse negócio de decorar é uma coisa bem ultrapassada, já que algumas escolas ainda mantêm, mas é um outro assunto. A gente não faz isso, tá? Mas não, o que eu entendi? Não pode ser mais assim, com todo respeito ao filósofo, não dá para ser assim. Hoje nós temos que dividir essa responsabilidade com as famílias. Temos que estar, como nós estamos todos do mesmo lado, em prol da evolução de uma criança, nós temos que dividir responsabilidade com eles. O que o pai tem que fazer hoje? O pai tem que educar prioritariamente, então eu digo que 80% da responsabilidade da educação do filho, da educação, do por favor, do bom dia, obrigado, respeita pai e mãe, honra teu pai, honra tua mãe, isso aí tem que vir, 80% dessa responsabilidade é do pai, da mãe, da família. Tá? Mas a escola não pode se omitir nesse quesito. A escola também tem que contribuir com pelo menos 20% disso, ou 30% disso, tem que estar lá contribuindo, ensinando também. Dentro do colégio cristão a gente faz isso, ensina, educa também, trazendo essas informações. Ensina a honrar pai e mãe, a respeitar as pessoas, princípios bíblicos. A gente trabalha, nós somos uma escola, um colégio cristão, sem placa de igreja, e a nossa é evangélico, e a nossa base são os princípios basilares que estão ali na Bíblia.